Compartilho com você, querido irmão, querida irmã, o Evangelho do dia 5 de agosto, quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 23. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia nos leva a fazer profundos questionamentos sobre a nossa relação com Deus. Por isso Jesus pergunta como as pessoas e os discípulos o veem e quem é ele para seus discípulos. Jesus se afasta com seus discípulos de Jerusalém, indo para Cesareia, e ali faz uma pergunta elementar para o verdadeiro seguimento. E vós, quem dizeis que eu sou? A veracidade dessa resposta depende do envolvimento com ele e sua causa. Quanto mais próximo dele, quanto mais comprometido com ele, maior a chance de responder corretamente. Diante da pergunta de Jesus: Para vocês, quem sou eu? Pedro responde prontamente: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Sua resposta não é fruto da sabedoria e conhecimento humano, mas da fé. Quando respondemos corretamente quem é Jesus, ele nos confia grandes responsabilidades. Para Pedro, ele confiou a responsabilidade de ser a pedra fundamental da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Neste Evangelho, a imagem da pedra aparece duas vezes em sentidos opostos. Primeiro, pedra que é alicerce, firmeza. Depois, pedra de tropeço. Embora Pedro tenha respondido corretamente e recebido a grande missão,
Logo em seguida, ele demonstrou que ainda estava equivocado com o tipo de Messias que Jesus seria. O Messias que Pedro imagina é parecido com o conceito judaico. Alguém forte, poderoso e que não irá passar pelo sofrimento. Quando Jesus começa a explicar qual seria o caminho do Messias, que passaria pela dor, sofrimento, morte de cruz, Pedro não concorda. Então Jesus o repreende com firmeza e o chama de pedra de tropeço, porque continua com a visão limitada sobre as coisas e o jeito de Deus agir no mundo. Jesus mostra que o caminho da glória passa necessariamente pelo caminho do Calvário, da cruz. Aqui Jesus faz um apelo a todos nós que é preciso perceber que Deus se manifesta em meio às dores e sofrimentos. É preciso enfrentar as cruzes para sair vitorioso. E termino com este questionamento. Hoje Jesus pode me dizer que sou pedra firme, bem alicerçada? Ou talvez Ele me acuse de pedra de tropeço? Fique iluminado por esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.